Exame Max 2014, fase 1, questão 2. O Conselho Diretivo de uma faculdade pretende instalar cabo de fibra óptica a ligar 7 pavilhões A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Na tabela 3 encontram-se registadas algumas distâncias mínimas em metros entre os pavilhões. Portanto, temos aqui, por exemplo, entre A1 e A2, 500 metros. Entre A1 e A6, 730 metros. Entre A1 e A7, 350 metros. Entre A2 e A3, 190 metros. Assim sucessivamente. A instalação de cabo de fibra óptica custa 3,40 euros por metro. De modo a minimizar o custo da instalação do cabo de fibra óptica, a ligação entre os pavilhões foi feita recorrendo-se ao algoritmo seguinte. Ordenam-se as distâncias registadas na tabela 3 pela ordem crescente da sua grandeza, indicando-se para cada distância o par de pavilhões que lhe corresponde. Constrói-se um grafo cujos vértices representam os pavilhões, selecionando-se sucessivamente as distâncias menores e tendo-se em conta que, se a aresta a que corresponde a distância selecionada não levar à formação de um circuito, essa aresta deve ser considerada. Caso contrário, essa aresta não deve ser considerada. Portanto, não pode levar à formação de circuitos. O algoritmo determina quando no grafo o número de arestas é igual ao número de vértices menos 1. Determine, nestas condições, o custo mínimo da instalação do cabo de fibra óptica. Na sua resposta deve aplicar o algoritmo, indicar o número mínimo de metros de cabo de fibra óptica necessários e calcular o custo mínimo da instalação do cabo de fibra óptica. Passemos à resolução. Aplicando o algoritmo proposto, ordenemos por ordem crescente as distâncias fornecidas na tabela. Portanto, o que nós fazemos é fazer, por exemplo, A3 a A5 era o mais pequeno, 100 metros. O seguinte era A3 a A4, 150 metros. O seguinte era A2 a A3, 190 metros. O seguinte era A2 a A5, 200 metros. E assim sucessivamente, desde o mais pequeno para o maior. A seguir assinalamos o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. A7, A1, A2. Falta-nos aqui seguramente o A3. Ora, vamos unindo primeiro A3, A5. Vamos aqui, fazemos A3, A5, 100 metros. Qual é a condição? Não forma circuito. Depois, A3, A4. A3, A4. Distância, 150. Já está. Próximo. A3, A2, 190 metros. A3, A2, 190 metros. Já está. A seguir, A2, A5. De A2 para A5 seria este. A2, A5. Porquê é que não unimos? Porque formaria aqui um circuito. E neste método não pode formar circuito. Portanto, nós riscamos este. Próximo, A4, A5. Se ligarmos o A4 com o A5, é o mesmo problema. Também forma um circuito. Não aceitamos. Seguinte, A5, A6. Não há qualquer problema em ligarmos o A5 com o A6. Seguir A4, A6. Tinha um problema, formaria um circuito. Não aceitamos. A2, A6. A2 com A6 formaria um circuito. Também não aceitamos. Depois A1, A7. Cá está. Depois A1, A2. Quando chegamos a esta fase, verificamos que já estão todos ligados. Portanto, nós não continuamos, mesmo que tentássemos, por exemplo, o A6, A7
A6, A7, não dava. Por outro lado, nós temos 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Quantas arestas é que já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com este método, era quando tivéssemos o número de vértices menos 1. Portanto, se já temos 6 arestas, é exatamente o que se pretendia neste método. O que é que falta ver aqui? Por um lado estão todos ligados. Se queremos ligar por fibra óptica, é fácil de ver que estão todos ligados. Portanto, se colocarmos fibra óptica em qualquer ponto, chega a todos os outros. O que é que falta ver? Quanto é que custa? Para saber quanto é que custa, basta somarmos as distâncias todas e multiplicarmos pelo valor de cada metro. Selecionadas estas arestas, que é 7 menos 1, de acordo com o enunciado, obtemos um número mínimo total de metros de fibra óptica. É só somarmos, dá 1510 metros. O que terá um custo de 3,4, que era o número de cada metro, que era o preço de cada metro, a multiplicar pelo número de metros. Portanto, o valor a pagar é 5.134 euros.